início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. E assim seja. A grande luta. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo, Efésios 6:12. Segundo nossas afirmativas reiteradas, a grande luta não reside no combate com o sangue e a carne propriamente, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores. Paulo de Tarso agiu divinamente inspirado quando escreveu sua recomendação aos companheiros de Éfeso. O silencioso e incessante conflito entre os discípulos sinceros e as forças das sombras está vinculado em nossa própria natureza, porquanto nos acumpliciávamos abertamente com o mal em passado não remoto. Temos sido declarados participantes das ações delituosas nos lugares celestiais, e ainda hoje, entre os fluidos condensados da carne e nas esferas que lhes são próximas, agimos no serviço de autorrestauração em pleno paraíso. A terra é igualmente sublime degrau do céu. Quando alguém se reporta aos anjos caídos, os ouvintes humanos guardam logo a impressão de um palácio soberbo e misterioso, de onde se expulsam criaturas sábias e luminosas. Não se verifica o mesmo quando um homem culto se entrega ao assassínio à frente de uma universidade ou de um templo? Geralmente, o observador terrestre relaciona o crime, não se detendo, porém, no exame do lugar sagrado e venerável em que se consumou. A grande luta a que o apóstolo se refere prossegue sem descanso. As cidades e as edificações humanas são zonas celestiais. Nem elas, e nem as células orgânicas que nos servem, constituem os poderosos inimigos, e sim as hastes espirituais da maldade, com as quais nos sintonizamos através dos pontos inferiores que conservamos desesperadamente conosco, vastas arregimentações de seres e pensamentos sombrios que obscurecem a visão humana e que operam com sutileza, de modo a não perderem os ativos companheiros de honra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem me curar. Afastai de mim os maus pensamentos no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade.
que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que Ele possa, dessa paz, possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Amém. Boa noite, muita paz a todos. Estourando um pouquinho. Nós terminamos a semana passada essa orientação do livro e vamos ver um pouco o comentário do Alírio para poder seguir adiante. Ele diz o seguinte: os espíritos espíritas, no entanto, além dos nossos compromissos cristãos, estamos interessados na preservação do notável patrimônio que nos foi legado pelo ímpeto codificador e, por essa razão, empenhamos-nos em auxiliar as instalações dos novos núcleos, a preservação dos existentes, os cuidados para evitar desentendimento e a orientação para a vivência dos paradigmas e instruções doutrinárias em todos eles. E o comentário é esse: são muitos os espíritos espíritas que vêm nos ajudar, mas são poucos os encarnados espíritas que atendem aos seus apelos. E isso é um fato. Mas o problema não é só eu saber que isso é um fato. O problema é saber por que é que isso acontece. Porque nós somos espíritos e amanhã seremos espíritos. Amanhã a gente deve estar nesse caminho aí, né, de querer levar a doutrina para todos. Pelo menos a gente deve buscar. É isso que a gente quer para o nosso futuro. Todo mundo quer isso. Mas me diz uma coisa: se eu estiver no meio desses aqui, que não atendem aos apelos dos espíritos espíritas, você acha que eu vou estar junto deles? Então, o que acontece com a gente que, vendo esse chamamento nosso dentro da doutrina, a gente foge? A gente pode dizer que o ser humano, ele tem 3 mecanismos em que ele pode se expressar, ele pode agir, né? Ele pode interagir com os outros. Você pode agir por suas vontades, você pode agir por sua emoção, você pode agir por um comportamento social, e você pode agir por impulsos. São os 4 modos de ação que a gente tem. Não tem outro. Quando a gente começa a estudar o atributo volitivo do homem, que para nós é a vontade do nosso espírito, a gente vai justamente analisar essas 4 coisas. A vontade é a capacidade de querer, de escolher, fazer ou deixar de fazer alguma coisa. A vontade é uma atitude consciente, em que tem uma tomada de decisão lúcida. E essa tomada de decisão, eu vou analisar todas as opiniões, ver a consequência de cada uma delas para eu escolher a melhor. Então a vontade, ela é no caminho da nossa perfeição. Entenda? A vontade, pela vontade,
que o espírito que está pensando, ela só nos leva para o bem. Ele é um princípio, uma das facetas da inteligência que Deus nos deu, junto com a capacidade de pensar e de sentir. Deus criou isso para o bem, e é assim que ela deve funcionar. Então você tem essa capacidade de analisar as opiniões que estão te chegando, de ver as consequências delas, de ter o discernimento para fazer uma escolha correta. Você tem essa capacidade de colocar ela em ação, porque a vontade é a ação daquilo que eu decido fazer com consciência. E para você colocar aquilo em ação, você tem que planejar, você tem que ordenar, organizar, você tem que priorizar, você tem que ter disciplina para colocar aquilo em prática. O problema é que para eu ter disciplina, para poder usar a minha vontade, que é algo sempre bom, eu preciso educar as outras maneiras que eu tenho de agir. Eu tenho que educar minhas emoções, eu tenho que educar o comportamento social, e eu tenho que educar os meus impulsos. Senão, eu vou continuar desprezando a vontade. Então são muitos que vêm nos chamar para esse caminho do bem, mas são muitos poucos da terra que escutam, porque a maioria daqueles que estão aqui na terra estão agindo, interagindo e reagindo por emoções, comportamento social ou por impulsos. Entenda, emoções é aquilo que é uma reação que eu tenho diante de qualquer fato ou circunstância, seja positiva ou negativa, que vai gerar alterações circulatórias no meu corpo, respiratórias, nas glândulas endócrinas e assim por diante. Então, a maioria das pessoas vivem reagindo com emoções. Eles não param para pensar, analisar, tomar decisão, escolher o que é certo, planejar, colocar em prática, porque eles anulam a vontade e vivem das suas emoções. 70% ou mais da população do mundo vive desse jeito. Não são pessoas que pensam, que refletem, que têm consciência do que está fazendo. Se 70% vive desse jeito, você imagina os que vivem do comportamento social, que são os hábitos que tem na Terra. Por exemplo, apareceu um João Ninguém e disse: tatuagem é bonito. E foi fazendo tatuagem um minuto e foi um comportamento social. E a Maria vai com as outras, todo mundo está se tatuando, nem sabendo por quê. Isso são hábitos da humanidade que te geram um comportamento, entende? E que você mergulha nisso. E você, em vez de parar e pensar, para refletir se aquilo ali realmente é bom ou não é, você não quer nem saber. Você vai fazer. E você ainda tem espírita, acha que isso aí é normal. Senão você nem leu o livro dos Espíritos. Porque lá tem uma questão que Kardec faz a respeito de mutilação do corpo. E você está atuando, você está fazendo uma mutilação do seu corpo. Ele fala mutilação da maneira geral. Tem pessoas até que amputam parte do corpo. E a resposta é muito bonita que está lá. Dizendo que isso não satisfaz a Deus. Isso não é agradável a Deus. Isso não é coisa de Deus, em outras palavras. Sabe? Então, é moda beber, todo mundo vai querer beber. É moda fumar, todo mundo vai querer fumar. É moda agora maconha, todo mundo vai querer fumar maconha. São comportamentos sociais em que você se entrega por aquilo ali. Quando não, você fica agindo por instinto, que você traz de vidas anteriores. Então, esses são os 4 móveis de ações que a gente tem, de uma maneira geral, do ponto de vista humano, sabe? Então, o tempo inteiro, o nosso anjo da guarda está falando. Mas ele está falando, e eu só vou entender isso quando eu quiser usar a minha vontade. Quando eu quiser usar a minha inteligência.
quando eu quiser analisar a fundo o que eu devo fazer diante das circunstâncias que eu tenho, para eu escolher o que é melhor para o meu espírito. Porque a verdadeira felicidade é essa, que eu só vou receber lá de acordo com o que eu fizer aqui. Então eu tenho que ver qual é melhor, o que vai acontecer comigo, para o meu espírito quando lá eu chegar. Então você que é espírita tem que ter consciência disso. Senão a gente fica estudando, eles ficam estimulando, eles trazem mensagem para a gente, eles colocam pensamentos intuitivos em nós, mas se você fica preso às suas emoções, ao seu comportamento social, aos seus impulsos, aos seus instintos, isso não penetra, porque você não está usando justamente a parte do teu cérebro em que esse pensamento educativo, instrutivo, superior está chegando. Chega, mas aquilo ali você bloqueou, você não usa. O miolo você tem, neurônio você tem, circuito neuronal você tem tudo, mas você não usa. Se não usa, o pensamento vem e não vai integrar aos outros pensamentos que você tem. E aí está a nossa dificuldade. Então, antes de tudo, o espírita que já tem essa noção, porque nós só está naquela questão 909 que a gente já estudou várias vezes aqui, ele sempre fala, pode a pessoa por si só vencer seus maus pendores, você pode vencer seus problemas emocionais, seu comportamento social, pode resolver seus instintos? Pode. E com pouco esforço. O que lhes falta é vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam na terra. O esforço que eu tenho é para usar a minha vontade. A vontade, esse princípio da inteligência que faz parte do meu espírito. Essa vontade que vai fazer eu pensar, refletir, analisar, ponderar aquilo que eu vou decidir fazer, para que eu planeje e execute. Mas para eu executar, eu tenho que educar minhas emoções, meu comportamento social e meus instintos. É por isso que a gente fala para vocês que dá vontade até de rir, para não dizer de chorar. Quando você conversa com alguém e esse alguém diz, eu vou tentar. Tentar o quê? Tentar o quê? Quem tenta não usa a vontade. Quem tenta está fazendo de conta que quer alguma coisa em virtude daquilo que ele está negociando para poder conquistar. Quem tenta tem comportamento utilitarista. Dá vontade realmente de chorar, sabe? Então a gente tem que ter isso tudo em nossa mente, porque isso tudo está à nossa disposição. O problema é que a grande maioria de todos nós somos escravos de nossas emoções. Somos escravos de nosso comportamento social. Somos escravos dos nossos instintos, dos nossos impulsos. E aí não adianta, sabe? Não adianta. É por isso que Kardec fala no caso da fascinação, que você pode fazer de tudo e a pessoa não cair em si. E ela não cai em si por isso, porque você vai propor para ela usar a vontade dela para ela educar suas emoções, seu comportamento social e seus instintos. E ela não quer entender isso, porque ela está presa na ilusão das emoções, do comportamento social e dos instintos. E por mais que você fale, não penetra. Não tem essa capacidade de entendimento. A pessoa não quer usar. Ela está usando outra parte do cérebro que ela se encanta com aquilo. E por isso que ele fala no livro dos médiuns, depois você tentar ver que não tem sucesso nenhum, deixa a pessoa entregue a si mesma. Porque só as dores da vida é que vão acordar. Depois, quando ele tiver a desilusão, depois, quando ele sair do encantamento dele com ele mesmo,
aí ele vai ter condição de querer usar. E tendo condição de querer usar, aí você vai poder ajudar. É assim que as coisas se processam, com todos nós, sem exceção. Feliz daquele que já tem um pouco de visão disso que a gente está estudando aqui. Porque esse tem condição de fazer algo melhor. E é importante que ele faça, porque a conduta dele vai servir de alerta para aqueles outros que ainda não estão querendo enxergar essa verdade. Então, que você faça, que você haja com lucidez, com consciência do que você está realizando, independente do que os outros vão achar, porque o problema dos outros é dos outros, não é seu. A gente não tem que dar satisfação para ninguém, a não ser para Deus. Se você dá satisfação da sua consciência para Deus, você está ótimo, melhor, impossível. E você vai estar dando satisfação da sua consciência para Deus se você usar essa vontade que está no livro dos Espíritos, que eles tanto nos chamam para colocar em prática. Faz esse esforço, cala um pouco tuas emoções, teus impulsos, teu comportamento. Analisa e pensa de uma maneira mais profunda. O que é que a vida está querendo de você? Porque aquilo que a vida está querendo de você foi o que você escolheu no mundo espiritual para quando reencarnasse aqui. Quando você faz essa pergunta, o que é que isso quer de mim? Para que isso está acontecendo comigo? Você mesmo, dentro de você, vai saber a resposta que você precisa. Porque você se capacitou lá para isso. Você estudou, você se aprofundou, você exercitou como espírito, entende? Para que quando mergulhasse aqui e sentisse um corpo, você tomasse uma conduta mais nova. Essa é a famosa diferença entre espírito e alma. O espírito está livre, tem a vontade para ele exercitar tudo no mundo espiritual. Quando eu ocupo o corpo, que eu sinto o fluido vital do corpo, que eu sinto a energia da matéria em meu espírito, as emoções que a carne me dá, o comportamento social que eu posso ter, os impulsos que vão surgir por estar novamente ocupando o corpo, vão vir todos à tona, para que meu espírito, tendo a lucidez que ele precisa fazer algo melhor, ele eduque essas emoções, esse comportamento social e esses instintos. Então a gente tem muita coisa que Deus nos manda. A gente sabe dos ensinamentos de Jesus. A gente entende eles, mas a gente dá mais valor à maneira emotiva que a gente vive, de como a gente se comporta, do que o que Jesus falou. Porque Jesus falou para os nossos espíritos. Tem uma frase dele, de São João, que ele diz o seguinte: o espírito é o que vivifica e a carne para nada se aproveita. Eu vos falo em espírito e em vida. Dá para entender agora porque é que ele disse isso? A carne para nada se aproveita. Emoções, comportamento humano, impulsos, instintos humanos. Para nada vai se aproveitar isso. Ele nos fala em espírito e em vida, mas vida eterna. Ele nos fala para a nossa vontade. Ele nos fala para que a nossa inteligência tenha essa capacidade de entendimento sublime e que a gente use a nossa vontade com esse entendimento para que se torne espíritos melhores. E olha, que já faz mais de 2000 anos que ele pediu isso para a gente.
E a gente continua sendo escravo de nossas emoções, de nossos hábitos e de nossos instintos. Aí você vê esse comentário que ele dizia. São muitos os espíritos espíritas que vêm nos ajudar, mas são poucos os encarnados espíritas que atendem aos seus apelos. A maioria usa da doutrina para os outros, não para si. É o que Kardec chama de espíritas imperfeitos, quando ele classifica no livro dos médiuns. Os espíritas experimentadores, aqueles que sabem que existem os fenômenos, mas não conseguem enxergar nenhuma qualidade moral. Eles querem benefício de alguma coisa. Os espíritas imperfeitos, que são aqueles que entendem a doutrina, sabem que têm um conhecimento moral, mas para os outros, porque para eles esses conhecimentos morais não alteram sua maneira emotiva de viver, não altera seu comportamento social, não altera sua maneira instintiva de agir. Os espíritas perfeitos são aqueles que reconhecem o conteúdo moral, e esse conteúdo moral vai servir para ele educar suas emoções, modificar seu comportamento e os seus instintos no caminho do bem, do belo e do bom. E os espíritas exaltados, aqueles que se encantam com tudo do mundo espiritual, mas não conseguem entender moral, não conseguem entender nada. Eles endeusam a espiritualidade e esquecem do mundo material que estão vivendo. Tudo para eles é qualidades de espírito. Não conseguem enxergar nada do ponto de vista material, nem corporal, nem das mudanças que precisam realizar em si. Esses são os fascinados em si mesmos. O problema é, o que é que nós estamos escolhendo? Até quando eu sei de um princípio e eu vou ficar dizendo para mim, eu não dou conta, esse eu não sou capaz. Toda vez que você fizer isso, você está se entregando para as emoções, para o comportamento humano e para os instintos. Você valoriza mais isso do que a sua vontade que Deus te deu, e que Ele vai te fortalecer para que você vença todas as dificuldades da vida. Não é complicado, gente, as bobagens que a gente faz? Quando Kardec faz a divisão da escala espírita, ele coloca nos espíritos imperfeitos aqueles que predominam a matéria sobre o espírito. É nesse sentido que ele está dizendo. Predominam as suas emoções diante do corpo, predominam os seus comportamentos sociais dentro do corpo, predominam os seus instintos que o corpo te dá, do que o espírito, que é onde está a tua vontade, teu pensamento e teu sentimento. Você sabe que existe isso, mas isso não te apetece, não faz parte do teu cardápio. O teu cardápio ainda é o mundo da matéria. E a maioria das pessoas aqui na Terra ainda vivem desse jeito. Pois é. Deu para entender isso aqui? Eles sempre estão vindo nos ajudar em tudo. E não deve ser fácil para eles não, né, gente? Vir ajudar, orientar, instruir. Aí você vira as costas, não está nem aí, vai fazer outra coisa diferente. E eles que nos amam, vêm novamente, vêm novamente, vêm novamente. Em nome do amor, não nos abandona. Vamos adiante. E ele continua lá no livro, dizendo a situação daquela casa espírita complicada. A situação das disputas havia chegado ao nível infeliz de serem realizadas 3 reuniões simultâneas em salas diferentes com metodologias igualmente diversificadas. Olha que ponto que chegou essa casa espírita. 3 grupos seguindo direções diferentes dentro de uma casa espírita.
Só existe um caminho dentro da casa espírita. É o caminho da codificação. Não existe outro. Então o que é que a gente tem que fazer? Seguir o caminho da codificação. Vai aparecer modismo? Sempre vai. Sempre tem alguém querendo arrumar alguma coisa e criar algum princípio. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Sabe? Porque a gente vai ver esses 3 tipos de reuniões perguntas que eram realizadas. E não pensam vocês que isso não está em moda até hoje, porque está assim. Está assim. É impossível, e eu acho que a coisa ela tem que ser saneada no começo que ela surge. Você deixar a coisa criar raiz, a coisa vai ficar mais difícil. Então você tem que mostrar para as pessoas que o que deve ser feito dentro da casa espírita é o que está na base que Kardec nos trouxe. Se alguém quiser fazer diferente, vai fazer no outro canto. Na casa espírita, que tem princípio doutrinário, não deve ser feito. Vocês concordam, né? Acho que sim, né? Não tem por que discordar. O maior problema nosso é, como eu falei para vocês, que nós terminamos sendo escravo de nossas emoções, comportamento social e dos impulsos dos nossos instintos, dos nossos hábitos. O problema é que nosso comportamento social a gente faz panelinha e que a gente se diz que são amigos, mas é impossível você entender um amigo se juntar com o outro para fazer uma coisa que não é boa. Isso não é amigo. Amigo só faz o que é bom, não vai fazer o que é mal, nem vai deixar aquele que ele diz que é amigo, que ele ama, ficar fazendo o que é mal. Vai orientá-lo no caminho do bem. Se ele realmente não quiser fazer, ele vai procurar outra pessoa, porque ele vai sair de vibrações compensadas entre ele e o amigo, porque o princípio mental dele está destoando do princípio mental do amigo. Está dando para entender, né? Então a gente não tem que ser escravo de comportamentos sociais, porque se você começar a abrir mão, você está sendo pueril. Você sabe, você talvez seja mais culpado do que o outro, porque você sabe da verdade, você sente a verdade, você tem condição de viver a verdade, você está à sua disposição para orientar a verdade para os outros, e você cala para aquele que vive da mentira, da ilusão, das emoções, fique deturpando a doutrina, criando novas vertentes dentro da tua casa espírita. Eu acho que fui bem entendido. Por isso que a gente fala que a casa espírita, para ser unida, ela tem que estar com todos os seus membros olhando para a doutrina, senão não vai ter união. Isso serve para tudo, sabe? Para tudo que você for fazer, senão não vai dar certo. Então não deixe desvios doutrinários surgirem dentro da casa espírita. Vá lá e diga não. Ah, mas fulano vai gostar, fulano vai gostar, não vai gostar. Isso é comportamento social. Isso traduz a animalidade, a materialidade que a pessoa vive. Ah, mas ela vai ficar incomodada comigo, não interessa. Nós estamos aqui para ser trabalhadores do Cristo. É para isso que a gente tem que estar direcionado. Então é assim que a gente vai fazer. Se o outro não quer fazer, problema do outro. Mas dentro da casa espírita deve prevalecer o princípio doutrinário. Se fulano quer fazer diferente porque ela não está entendendo, depois que fulano vem estudar para aprender a fazer o que é certo. Mas se fulano não quer estudar, problema dela, então ela vai procurar outra casa espírita.
servir de influência para muitos outros que às vezes estão tendo boa vontade, mas ainda não tem firmeza de opinião para poder fazer o que é certo, e ela vai conseguir desviar muitas pessoas do caminho do bem. E isso é muito grave. Kardec já alerta isso para a gente no livro Viagem Espírita, de 1862, quando ele fala a respeito da obsessão dentro da casa espírita, e principalmente dentro da reunião mediúnica também. Se existir alguém auxiliado, você vai lá e vamos tratar dele. Ele se trata do ponto de vista material, do ponto de vista espiritual, se trata. Porque senão pode comprometer muitas outras pessoas envolvidas nisso aí. Então, no caso dessa nossa casa espírita, ele define agora as 3 vertentes das 3 reuniões. Numa delas eram utilizadas práticas animistas africanas. Noutras se realizavam labores dentro da nova modalidade em alta consideração. E por fim, na terceira, um pequeno grupo que permanecia fiel aos programas anteriores. Animismo africano, espiritismo sem espíritos, invocando as forças de nossos ancestrais, agindo por mentalização. Nova modalidade em alta, apometria, técnicas, mediunismo para benefícios próprios de quem a pratica. Não tem vínculo com o espiritismo. Fiel ao programa anterior, movimento espírita que se esforça para seguir os parâmetros doutrinários da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Foi isso que virou a casa espírita. E eu digo mais. Quando eu cheguei aqui, chegou a ter reuniões desse jeito aqui, ó, animismo africano. E que as pessoas, depois da reunião, faziam o círculo, ficava cada um sentando, e ficava um só falando, evocando. Puro animismo africano. Você vai achar, não, mas isso aí não quer dizer nada, quer dizer muita coisa. É assim que começa. Eu fui convidado algumas vezes para participar disso, eu sempre falei, eu não gosto disso não vou participar disso não. Isso não bate comigo, não é assim que eu entendi não. Mas eu vi muitas vezes depois da reunião as pessoas fazerem isso aqui, no sábado, quando eu comecei. E aos poucos a gente foi conversando, entende? E essa prática foi, graças a Deus, deixando de lado. Eu acho que não faz mais parte dessa casa espírita, assim espero. Porque isso não tem nada a ver com a doutrina espírita. Tem a ver com outros princípios filosóficos, religiosos, dogmáticos, seja lá o que for, tá entendendo? Quem quiser fazer, faça, mas faça no plano. Dentro da casa espírita, não. Dentro da casa espírita é a doutrina. E tem que ser reunião mediúnica baseada no livro dos médios, do jeito que está lá. Fugiu disso, não está legal. Teve muito tempo, entende? E eu acho que ainda tem alguns locais que se pratica isso, em que se faz reuniões sem a interferência da mediunidade ostensiva, apenas com mentalização. Eles acham que não precisa mais receber entidades, essas coisas todas. Não, nem tem que receber espírito que sofre, nem tem que receber espírito revoltado. Não, isso não faz parte desses grupos. Eles trabalham só com mentalização dos seus protetores, eles se bastam, eles visam só eles não querem saber de ajudar aqueles que padecem. Porque cá para nós e pensa com carinho. Se a pesquisa científica mostra que mais de 70% das pessoas aqui na Terra são escravas de emoções. Eu não estou falando dos que ainda são escravos de comportamento social. Eu ainda não estou falando daqueles que são escravos de seus instintos, que são coisas mais graves. Você acha que esses irmãos, quando desencarnam, vão para onde?
Jesus falou para onde é que ia. Não construa vosso tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem corrói e os ladrões roubam. Que tesouro da terra? Emoções, comportamento social e instintos. Construa vosso tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói, nem os ladrões roubam. Qual é o tesouro no céu? Os princípios espirituais: pensamento, sentimento e vontade, que é onde vai estar a ação do Espírito. Porque onde está o teu tesouro, vai estar o teu coração. E aí a coisa complica, né? Porque se o meu tesouro está nas coisas da terra, nas emoções, no comportamento social, nos instintos, é aí que vai estar meu coração. Quando eu desencarnar, eu vou estar onde? Junto com essas mesmas emoções, junto com esses mesmos comportamentos, junto com esses mesmos instintos. Mais de 70%. Você acha que desses mais de 70% eu falo só de emoções? Hein? Não tem pessoas que você ama? E você por acaso vai deixar de amar essas pessoas só porque elas se enganaram e se iludiram no caminho da materialidade? Não. Nossos amores não morrem. O resto tudo vai morrer, menos o amor. O amor é a própria essência divina, que é eterna. Se existe uma coisa que não se morre, é o amor. Tudo mais vai morrer. Tudo. Tudo você pode morrer, o amor não. O amor não. Então, em nome desse amor, a gente não esquece aqueles que amamos e que foram desviados do caminho do bem. A gente está lutando e trabalhando a respeito disso, e para eles e por eles. Você veja o livro de André Luiz, você veja os livros de Emmanuel, também os contos que ele fala, os romances de Emmanuel, Ave Cristo. Vê o que é amor em Ave Cristo no Quinto Barro. Vê o que é amor. Quinto Barro, que hoje a gente sabe, vê o livro de Passanufo. Vê o que é amor nesse livro de Quinto Barro, que tem a nossa amiga Meimei, que andou aqui no Brasil, então ela estava lá, que foi filha do Fabiano, que foi que chamou o Fabiano no caminho do bem. Então, são coisas fantásticas que a gente vê, sabe? E que, entenda, muitas vezes passam séculos de irmãos equivocados, e aqueles que os amam não os abandonam. Não os abandonam. Então, por que é que a gente não vai se dedicar para ajudar esses irmãos nossos que estão equivocados, sabendo nós que a gente também foi daquele jeito e ainda pode cair nesses mecanismos? A gente não sabe da nossa fragilidade. A gente não sabe do nosso grau de endividamento. Uma coisa certa a gente sabe, que quem faz o bem está se esforçando, está progredindo, está melhorando. E quanto mais bem você fizer, maior vai ser o seu progresso, maior vai ser a sua quitação com o que você fez de mal, e mais você vai poder ajudar os outros. Então que a gente tenha muito cuidado, porque o trabalho mediúnico é para continuar, faz parte da casa espírita. E eu sempre falei para vocês, entendeu? Ele vai ser um verdadeiro divisor dentro do trabalho da casa espírita, porque é lá que a gente vai ter a oportunidade de conversar com aqueles amigos que ainda não conquistamos, que também não querem colaborar com a doutrina. E não pense vocês que são poucos. Divaldo fala de uma experiência que ele teve em 2004, em que ele foi tão agredido que ele se considerou um neófito dentro da doutrina espírita, em virtude da vulnerabilidade em que ele se encontrou, em que as próprias entidades inferiores falaram que estavam unidas, todas em nome do mal, para destruir um só personagem na humanidade, Jesus. E que os espíritas eram escolhidos primeiro dele, porque eram os que mais viviam os princípios doutrinários de Jesus aqui na Terra. Então, se você sabe que é isso que acontece,
A reunião mediúnica é importante. É importantíssima. E tem que ser formada por pessoas que tenham essa responsabilidade. Porque caso contrário, como vai ser o divisor das águas, vai ser a perdição da casa espírita. Semana que vem a gente continua. Muita paz a todos. Façamos nossa prece aos amigos que ainda não conquistamos. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e em particular aos amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que eles brilhem diante dos olhos um raio de esperança, que a luz divina nos esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazer-lhes compreender que com seus esforços podem ir encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade. Agradeçamos a Deus, a Jesus, aos nossos anjos guardiões e a toda a equipe espiritual que compareceu aqui esta noite para nos auxiliar, nos intuir com bons pensamentos, que todos nós possamos, ao sair daqui, nos sentirmos fortalecidos na prática do bem e do amor ao próximo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes entregues às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e da alma, que assim seja. Damos graças a Deus.